Olá, bom dia, seja bem-vindo. Agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada no que é notícia nesta manhã no Brasil e no mundo. Um estudo realizado nos Estados Unidos indicou que as vacinas anti-Covid da Pfizer e da Moderna têm níveis de anticorpos maiores. A pesquisa mostrou que esses imunizantes garantem proteção mais longa que os demais. O estudo realizado pelas universidades de Yale e da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e publicado em revista científica, revelou que as vacinas anti-Covid, com a tecnologia de RNA mensageiro, como as da Pfizer e da Moderna, são as que protegem por mais tempo contra a Covid. Os pesquisadores compilaram os dados de 10 estudos que avaliaram a resposta induzida pelos imunizantes da Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen, além da imunidade causada pela exposição ao vírus. Depois, analisaram as trajetórias típicas de declínio da imunidade e as probabilidades de infecção depois da vacinação. Os pesquisadores concluíram que os níveis máximos de anticorpos induzidos pelas vacinas de RNA mensageiro excederam os da infecção natural e a proteção é mais durável contra a doença. Segundo cientistas, a média do tempo para a infecção depois da imunização com vacinas da Pfizer e da Moderna é de 29 meses. Nos casos do imunizante da AstraZeneca, a média é de 22 meses. Com a vacina da Janssen, o tempo de proteção cai para 20 meses. Já nas infecções naturais, são 21 meses. Ainda de acordo com o estudo, o ideal é que uma nova dose de reforço seja aplicada antes que haja 5% de probabilidade de infecção futura por causa do declínio da imunidade. Com isso, conforme as projeções, quem recebeu doses da Pfizer e da Moderna devem receber uma nova aplicação em 1 ano. Já os vacinados com doses da AstraZeneca, em 5 meses, com a Janssen, em 4 meses e meio. Agora falamos sobre a varíola do macaco. Diante do aumento no número de casos no Brasil e no mundo, o Instituto Butantan está avaliando a possibilidade de produzir uma vacina contra o vírus. Um comitê foi criado pelo órgão do Estado de São Paulo para monitorar novos casos com 9 especialistas do Instituto. Com o passar dos dias e a chegada de novas informações, eles estudarão métodos para produzir uma vacina contra a doença. Aliás, o Instituto Butantan foi o responsável por desenvolver uma vacina para a varíola humana nos anos 70, que apresentou até 85% de eficácia contra a versão que circula atualmente, causada pelo vírus Monkeypox. Até o momento, 3 mortes foram confirmadas no mundo. Um projeto de lei para a inclusão da vacina contra a varíola do macaco no calendário nacional de imunização do SUS foi apresentado na Câmara no início do mês. A proposta foi encaminhada e será votada em caráter conclusivo, sem necessidade inicial de deliberação no plenário. Ainda não existe uma decisão sobre a recomendação ou não da vacinação contra a doença, mas alguns países, como Estados Unidos, Reino Unido e França, já começaram a imunizar pessoas consideradas de maior risco, como os profissionais da saúde. Agora a gente muda de assunto para falar sobre os incêndios na Espanha. Equipes conseguiram conter o incêndio que mais preocupava autoridades em Aragão. Mas o país ainda luta contra focos em outras regiões, afinal as temperaturas devem voltar a subir hoje. A situação dos incêndios melhorou nesta quinta-feira na Espanha, que conseguiu conter o principal em Aragão, o que permitiu a reabertura da rodovia Madrid-Barcelona. As chamas em Ateca queimaram um perímetro de 14 mil hectares e obrigaram o deslocamento de cerca de 1.700 pessoas. A Espanha sofreu nos últimos dias com inúmeros incêndios alimentados por uma onda de calor que durou de 9 a 18 de julho e foi a mais extrema registrada no país. Desde o início do ano, cerca de 70 mil hectares foram queimados, quase o dobro da média da última década, de acordo com o presidente do governo, Pedro Sánchez. O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, que faz uma contagem diferente, indicou que 2022 é o pior ano em termos de incêndios, com 319 focos e mais de 193 mil hectares queimados desde janeiro. O incêndio em Zamora, no noroeste do país, um dos mais destrutivos dos últimos dias, com 2 mortos, foi controlado e continua calmo e sem chamas. Depois de uma breve trégua, com a queda de temperaturas entre terça e quarta, os termômetros nesta quinta devem voltar a passar dos 40 graus Celsius em diferentes regiões da Espanha.
As imagens são impressionantes. E o gasoduto Nord Stream 1, aquele que liga a Rússia à Alemanha, retomou o fornecimento de gás nesta quinta-feira, após 10 dias de manutenção. Um porta-voz da empresa disse à AFP que a instalação, que liga a Rússia à Alemanha, funciona sem especificar a quantidade de gás fornecida. Os dados vão ser divulgados posteriormente. O governo alemão temia que o gasoduto não fosse reaberto por Moscou após o período de manutenção, que começou em 11 de julho. De acordo com os dados enviados pela Gazprom à Gascade, operadora de rede alemã, o gasoduto deverá fornecer 530 gigawatt-hora durante o dia. O presidente da agência alemã de redes, Klaus Miller, disse no Twitter que isso seria apenas 30% da capacidade do gasoduto. Esse volume seria 10 pontos percentuais menor do que antes das obras. Citando a ausência de uma turbina em manutenção no Canadá, a Gazprom reduziu sua capacidade de fornecimento através do Nord Stream para 40% em junho. A gigante russa afirmou que não poderia garantir a retomada do fornecimento pelo gasoduto, alegando a ausência da turbina necessária para operar uma estação de compressão. Berlim argumentou que era um pretexto para justificar decisões políticas. O número de regiões que adotam as chamadas zonas de ar limpo aumentou em 40% na Europa. O objetivo é diminuir a emissão de gases poluentes nas cidades. As chamadas zonas de ar limpo foram introduzidas em países da Europa com o objetivo de diminuir a emissão de gases poluentes nas cidades. Cerca de 320 regiões já aderiram à regra, aumentando em 40% o número de zonas de baixa emissão de gases no continente. Para isso, diversos países da União Europeia têm cada vez mais restringindo o uso de combustíveis, à medida que o número de veículos elétricos aumentam. O objetivo do bloco é proibir a venda de veículos a combustão até 2035. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a poluição do ar é uma emergência de saúde pública e responsável por mais de 300 mil mortes prematuras por ano somente na União Europeia. E essas foram as notícias atualizadas dessa manhã. Não se esqueça, à 13h, eu e Kleber Werneck voltamos com mais informações para você. Até mais!